Boa noite, galera. Cumprimento todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que vocês tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. E queria compartilhar com vocês mais uma palavra. E a palavra de hoje está lá no livro de João, no capítulo 5, do versículo 16 em diante. Eu vou estar lendo o versículo, essa estrofe toda, essa marcação toda, pois para a gente ter um contexto, para a gente continuar nessa mesma pegada, tendo um contexto, tendo um- uma coisa a mais para a gente aprofundar, para a gente meditar. Pois se eu pegar apenas um versículo da Bíblia e ler, nós podemos ter uma interpretação muito vazia, uma interpretação muito ampla. Mas quando nós pegamos a palavra e temos um contexto, nós conseguimos ver aquilo que, qual situação que estava acontecendo, por que que Jesus falou aquilo, por qual motivo, o que ele quer que a gente vê com aquelas palavras. Então, vamos lá, sem mais delongas. Quero agradecer a todos e vamos lá, essa palavra abençoada em nome de Jesus. João capítulo 5, versículo 16. E a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala assim. O título tá: Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. No versículo 16, ele nos começa assim: e por essas e por estar por esta causa os judeus o perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também. E eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava seu próprio o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o Pai não fizer, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que crê. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo, para que todos os homens, todos honrem o filho, com honra ao pai. Quem não honra o filho, não honra o pai, o que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, deu, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos seus sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressuscitação da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vós salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar,
As mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crestes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim, não quereis vir a mim para terdes a vida? Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem de Deus? Não cuidei que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes que nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Pancada, irmão. Jesus, ele nos explica tudo que eu tenho tentado falar aqui nesse versículo, nesse capítulo de João 5. Ele é o Filho de Deus. Nesse capítulo de João 5, ele se declara a autoridade que ele tem. Aquilo que Deus colocou na mão dele, as obras que Deus o preparou e o enviou para realizar. Essa passagem aqui, irmão, Jesus, os judeus procuravam matar porque ele tinha curado um paralítico em Betesda, no tanque de Betesda. E como era num dia de sábado, e o sábado é um dia sagrado para Deus e para as pessoas que buscam a Deus, os judeus então falavam que Jesus não era o Filho de Deus, pois ele não respeitava o dia sagrado de Deus. E Jesus fala: meu Pai trabalha até hoje, e por isso procuram me matar? Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque ele falava que ele era o Filho de Deus. E ele fala que quem crê na palavra que ele nos diz, naquilo que ele nos falou propriamente, não foi o que está escrito nos livros das cartas que Paulo escreveu, não foi o que está escrito no Velho Testamento, mas aquilo que ele escreveu, que está relatado nos 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, a qual nós estamos meditando hoje. As palavras que o próprio Jesus deixou para nós, que quem crê, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quando nós cremos naquilo que Jesus falou, que o testemunho também que João deu sobre Jesus, que fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João também deu testemunho de Jesus. Moisés deu testemunho de Jesus. Malaquias, Isaías, Jeremias, os profetas messiânicos, a Bíblia toda profetizou Jesus Cristo. Por assim dizer, todos os profetas profetizaram a vinda de Jesus. Então, nós temos que crer, irmão, naquilo que está nas Escrituras, naquilo que está na palavra. Pois se nós não crermos, nós estamos condenados. A palavra fala que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê
já está condenado, pois não creu no Filho unigênito de Deus. E Jesus nos aconselha, ele nos aconselha aqui no versículo 30, no versículo 39. Não, vamos ler no versículo 38 para a gente entender o 39. E a sua palavra não permanece em vós. Não, perdão, vamos para o 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que me enviou, porque naquele que ele enviou não crerdes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuideis de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu preciso falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Jesus, irmão, ele nos deixou tudo escrito na palavra. E ele fala: examinai as Escrituras, porque vós cuideis de ter nela a vida eterna. A palavra, irmão, ela é viva. E somente aqui nós vamos conseguir encontrar a vida eterna. Não é nas palavras que eu estou falando, não é naquilo que outras pessoas vão chegar e vão ministrar na sua vida, mas somente aqui. Quando a gente começar a ter uma intimidade, uma comunhão, e entender e crer, acima de tudo, ter fé, que o que está escrito, o que foi escrito, foi para mim, para você, nós vamos ter o nosso prêmio, que é a salvação. Se nós ficarmos rodando para lá e para cá, como Paulo nos fala lá em Colossenses 2, nas doutrinas dos homens, que fala que a gente devemos fazer isso, que cada lugar que a gente vai é uma doutrina. Se a gente for católico, é uma doutrina. Se a gente for cristão, é uma doutrina. Se a gente for espírita, é doutrina. Se a gente for da Umbanda, é uma doutrina. Cada lugar que você for pisar, que mexe com algum tipo de religião, tem a sua doutrina. Até mesmo no centro de Macumba, existe lá os seus mandamentos, seus lugares, seus negócios que vocês podem e não podem fazer. Mas Jesus fala: crê em mim. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você crê em Jesus? Você crê que ele é o Filho de Deus? Você crê que ele é o enviado para nos salvar? Ele foi o enviado para nos salvar e está lá preparando uma morada para quando eu e você desencarnar dessa carapaça mortal, poder chegar lá e viver juntamente com ele. Irmãos, eu vejo em vários lugares na Bíblia, com certeza, aquilo que Jesus quis nos dizer e quis nos mostrar. No início, irmãos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos criou para o adorar e para caminhar junto com ele. Deus tinha uma comunhão com o homem. Deus caminhava com Adão pelo jardim. A palavra fala que Deus, ao atardecer, vinha e tinha com Adão, falava: o que tu fez hoje? Qual bicho que você nomeou? Qual animal você deu nome? Tinha um relacionamento com Adão. E quando Adão pecou, ele foi restituído da graça. Ele foi destituído, perdão, da graça. Ele foi retirado da graça de Deus, da misericórdia, da glória de Deus. Da misericórdia não. Se a misericórdia de Deus tivesse saído da vida de Adão, Adão tinha morrido na mesma da hora. Mas a glória de Deus
tinha se afastado de Adão, tinha se afastado do homem. E Deus foi e falou: olha, vocês são meu povo. Falou para Israel: vocês são meu povo, vocês são meus escolhidos. Creem em mim. Eu vou te dar a vocês 10 ordenanças, 10 mandamentos para que vocês tenham uma vida de paz e tranquilidade. E colocou os 10 mandamentos. E Jesus fala aqui que Deus testificou que o homem não tinha amor nele próprio. Deus viu que o homem não tinha um amor a Deus, mas não tinha amor ao seu próximo. Eles falavam que amava a Deus, a qual não via, e não amava o seu próximo, não amava o seu irmão. Fazia sacrifício, fazia ofertas, oferendas, mas Deus viu que com tudo isso ainda o homem se perdia, pois a palavra dele não pode voltar lá atrás. Aquele que comete iniquidade é condenado à morte, condenado ao inferno. Jesus veio, irmão, e nos restituiu com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a presença de Deus. Ele retornou a presença de Deus para a vida de cada um de nós. Então, Deus foi e pegou um pedacinho do seu espírito e colocou dentro do coração de cada um de nós. Lá em Pentecoste, quando aconteceu o Pentecoste, que fala lá em Atos 2. E o homem, por não crer em Deus, por não crer na Escritura que profetizava Cristo desde lá de Moisés, quando o povo foi libertado do Egito, quando o povo recebeu a promessa da terra prometida, que Deus tinha prometido para Abraão lá atrás. Então, como fala, o povo perseguia Jesus, queriam matá-lo, queriam o destruí-lo por não aceitar a palavra de Deus, por não crer na palavra de Deus. E hoje está acontecendo semelhantemente, meu. Semelhantemente, o sacerdócio, se a gente for olhar, hoje em dia ainda existe muitos resquícios dele, muitos destroços que estão espalhados por vários lugares. Como assim, Daniel? O sacerdócio, irmão, lá era onde o povo ia para fazer o sacrifício para remissão dos seus pecados. O povo ia lá e oferecia bois, ovelhas, dependendo do tamanho do seu pecado, como foi o ano, fazia a sua oferta. Ia lá e o sangue daquele bicho não poderia expiar o pecado do homem. Então Deus veio e enviou Jesus para expiar com seu sangue todo o pecado. O João fala que ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi crucificado, o pecado foi retirado de nós. Jesus fala: já tem um que vos acusa, mas o meu sangue é o que testifica. O meu sangue é o que justifica vocês. Então, nós não devemos estar focados em, por assim dizer, em nós, meu irmão. A gente não devemos estar focado em aquilo que, por assim dizer, como eu posso colocar? Eu não quero induzir ninguém a pecar. Eu não quero induzir ninguém a errar. Pelo amor de Jesus Cristo, não quero. Eu quero que vocês entendam que Deus quer que a gente faça o bem. Eu quero que vocês entendam qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade, o que Deus tem para nós nessa vida. Uma semana atrás, eu escutei uma pregação lá no projeto, e que eu já tinha visto, e já tinha feito essas 3 perguntas. Qual é o meu propósito na Terra? O que eu vou fazer enquanto eu estiver aqui e onde eu vou passar minha eternidade? O meu propósito na Terra, eu entendi na Bíblia, que é adorar a Deus. O que eu tenho que fazer durante aqui na Terra, enquanto o tempo que eu estiver aqui na Terra? Eu tenho que fazer o bem.
Eu tenho que tentar fazer o meu melhor todos os dias. Nem sempre, irmão, o seu melhor vai agradar a todas as pessoas. Nem Jesus, pois ele curou. O cara, o paralítico, ele estava há 18 anos, se eu não me engano. Não, acho que é 38 anos. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Ou seja, aquele homem ficou ali 38 anos esperando uma pessoa. Quando o anjo agitasse a água, o jogar lá dentro para ele receber a cura. E durante 38 anos passaram ali milhares de sacerdotes, levitas e todos aqueles que se diziam ser servos de Deus. E nenhum deu atenção para aquele homem para simplesmente esperar com ele. E quando o anjo agitasse a água, o jogar lá dentro. Mas durante esses 38 anos, esse homem não arredou o pé de perto do tanque, pois ele era paralítico, não tinha condição de estar se locomovendo todo o tempo. Então, eu creio que ele ficava ali durante praticamente a vida inteira, irmãos. Pois se ele não tinha quem o jogasse dentro do tanque, ele também não tinha quem o levava e trazia para casa. Se é que ele tinha casa. E Jesus fala, e vendo, e estava ali no capítulo 5, irmão, só para dar uma ênfase no que eu quero dizer. Do capítulo 5 ele fala da cura de um paralítico do tanque de Betesda. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nele, que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água se agita, me meta no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Ou seja, Jesus estava curando, irmão. Jesus estava fazendo algo de bom. Jesus estava fazendo algo que aquele homem estava esperando há 38 anos. E durante 38 anos, de domingo a sexta-feira, ele encontrou um que o jogasse dentro do tanque quando a água se agitasse. Quando ele se rastejava para descer no tanque, outro vinha e descia e era curado na sua frente. E mesmo assim, irmão, esse homem não perdeu a fé. Então, o que eu quero te dizer nessa segunda pergunta? O que devemos fazer nessa terra? Não importa o tempo, não importa a espera, mas importa sim a sua perseverança, a sua busca, a sua dedicação. Mesmo ali, mesmo ali que outro venha e receba, mesmo que outro venha e aconteça, você está ali fazendo bem, tentando persistir e crendo que no melhor momento você vai conseguir. Então, o que devemos fazer nessa vida é fazer o bem, pois se desses 38 anos ele encontrasse um que estivesse fazendo o bem, Jesus, por assim dizer, ele curou milhares de pessoas. O que está relatado na Bíblia é só uma pequena porcentagem, mas essa obra já teria sido feita. Então, vamos tentar fazer isso. E o terceiro lugar, irmão, vai depender das duas primeiras. Que é a terceira pergunta é onde vou passar a eternidade, depende das duas primeiras. Porque se você adorar a Deus e fazer o bem, o seu destino é a eternidade junto com Cristo. Se você crê na sua palavra, se você crê no seu evangelho, o que vai te faltar? Se você buscar a Deus, adorar a Deus, no seu primeiro propósito de vida, no seu segundo propósito de vida, você colocar, fazer o bem, ajudar aqueles que estão necessitados, porque ajudar aqueles que têm condição, por assim dizer, como posso explicar? A gente muitas das vezes ajuda uma pessoa que tem casa própria, que está passando por necessidade, mas quando encontra algum morador de rua,
não ajuda pelo fato de julgar que ele tá ali porque quer. Ou por estar ali, por estar usando droga ou bebida ou qualquer coisa do tipo. Mas eles são seres humanos semelhantes a gente. Eles estão ali naquela situação pelos fatos da vida e por escolhas deles, sim. Mas quem sabe a escolha dele pode ser um aditivo para você fazer a obra de Deus. Talvez ele não teve oportunidade de conhecer a palavra de Deus, ou talvez conheceu e por algum motivo esfriou. Mas devemos ser aquela chama de fazer o bem, porque quando a pessoa. Eu falo por experiência, irmão. Quando eu estou passando por alguma necessidade e alguém vem sobre essa necessidade, eu fico tão grato a Deus e aquela pessoa. Eu falo, poxa, aquela pessoa, Deus usou aquela pessoa de uma forma sobrenatural e num ato simples que todos nós poderíamos fazer. Então, vou fazer também. Então, coloque esse segundo propósito na sua vida: fazer o bem. Que o seu destino é a eternidade. E acima de todas as coisas, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu vou te falar com você. Alguns tempos atrás, estava eu e um amigo meu sentado num café conversando sobre o projeto a qual faço parte, que é o Na Contramão do Mundo. E no meio dessa conversa, a gente conversando, amigo para amigo, e ele falou que ouviu que muitas das vezes as pessoas falam que eu uso a Bíblia para não é para justificar, mas para falar qual é o meu jeito de ser, o que o que eu faço, por assim dizer. Eu não uso a Bíblia para tentar justificar meus atos. Eu uso a Bíblia para mim basear minha vida, minha caminhada. Pois se eu sirvo a Deus, quero servir a Deus, eu não posso basear minha vida em outro lugar. Porque a palavra fala, aqui mesmo, no versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra. E onde hoje nós conseguimos ouvir a palavra? Na Bíblia. Então, se eu não conseguir, se eu não basear a minha vida na Bíblia, eu não tenho onde basear ela fora da Bíblia. Pois se eu basear, eu vou estar me envolvendo no anatema, numa coisa sem fundação, sem fundamento. Eu creio, irmão, que eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu creio que eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Mas a minha salvação vai depender das minhas obras. Pois Jesus fala: e deu-lhe poder de exercer juízo para que o Filho, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, se nós fazermos o bem, nós iremos ressuscitar para a ressurreição da vida eterna. E como nós fazemos o bem? Amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a si mesmo. Suprindo, cuidando, evangelizando, dando suporte emocional, um abraço, um aperto de mão, um tamo junto, um Deus abençoa, um bom dia, um Deus abençoa seu dia. Isso são pequenos atos, irmãos, que faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Quando você profetiza que ela vai ter um bom dia, aquela pessoa pode até ter levantado com o pensamento: poxa, meu dia vai ser mal, mas pelo seu bom dia ela já pensa: poxa, Deus abençoa que eu tenho um bom dia. O pensamento dela já consegue dar uma mudada. E tudo depende, irmão, das nossas palavras, pois Jesus fala: a sua palavra mata e também vivifica. E por suas palavras serão justificados, e por suas palavras serão condenados.
Ou seja, irmãos, temos que acreditar na palavra de Deus e profetizar coisas boas, fazer coisas boas. Se você falar que aquela pessoa não presta, não vale nada, você só vai ver ela com esses olhos, que ela é uma má pessoa, que não tem jeito. Mas quando você falar com aquela pessoa, poxa, aquela pessoa é difícil, mas Deus ama ela. Aquela pessoa é difícil e vamos fazer o possível para tentar mudar um pouquinho essa visão dela, que tudo é uma questão de como a gente vê as coisas, irmão. Quando eu era um pouco mais jovem, eu achava que o mundo todo era contra mim, então eu tava um pouco foda-se. Perdão pela palavra. Tava nem aí. O que fizesse estava feito. Mas eu aprendi que eu tenho alguém que me ama, alguém que cuida de mim. E aprendi isso, eu tava preso, irmãos. Eu tive a primeira experiência com Deus, eu tava preso. Um outro momento, uma outra ocasião, eu prometo contar com mais detalhes essa experiência, mas eu creio em Deus por já ter tido muitas experiências. Não quero dizer que é muitas, muitas, não. Mas já tive o suficiente para mim não duvidar da sua palavra. Já tive o suficiente para crer que, independente de, por assim dizer, do que eu fiz, porque se eu fosse olhar o meu passado, o que eu fiz, eu não merecia estar vivo. Eu não merecia estar aqui. Mas Deus sabe todas as coisas. Se Ele me permitiu estar aqui hoje, é porque esse é o propósito que Ele tem na minha vida, que é anunciar a palavra. Então eu quero te confirmar mais uma vez, irmão. Leia a Bíblia, busque a Deus, faça o bem. Não olhe para quem, mas simplesmente faça o bem. Fique na paz, medite na palavra. Não grave as palavras que eu costumo estar falando, mas as palavras que tem que fixar no seu coração são essas. Essas palavras que vão te dar vida. É essas palavras. É essas palavras que vão te dar a vida eterna. Então, examinei as escrituras, porque vós cuideis de ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus Cristo. Então, você já é um vencedor. No mundo tereis aflições, mas Jesus já venceu o mundo. Você é salvo pela vitória de Jesus. Não é pelos seus atos, não é pelas suas forças, mas pelos atos de Jesus. E você vai alcançar essa salvação com galardão, com alegria, com louvor, fazendo bem. Você pode fazer o bem aqui na terra, que você vai se sentir bem, vai ter uma vida com lutas, dificuldades, como Jesus fala, vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Seu lugar está reservado lá em cima. Não deixe que o mundo, com sua maldade, te contamine. Não seja o juiz, pois o único que tem poder de julgar é só Jesus Cristo, dado por Deus. Nós não temos o poder de julgar. Muitas das vezes queremos tomar o lugar do Espírito Santo e falar: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro para você ser salvo. Deixa de fazer isso. Eu falo com vocês, irmão. Deixe de pecar. Impossível, você é carne, você peca sem querer. Mas eu posso te aconselhar. Faça o bem. Faça o bem. Viva na palavra. Foque sua vida aqui, que você vai ter a vida eterna. Foque seu pensamento em Deus, que o pecado não vai entrar. Toda vez que você for pensar em algo ruim, lembre de Deus, lembre de um hino, de um louvor, de uma passagem da Bíblia, que Jesus, lá no início da Bíblia, em Êxodo 14:14, Deus fala: e ele pelejará por vós, e vós calareis. Então, é Deus que está pelejando pelas suas batalhas. Você só tem que ficar firme e ir dando passo a passo, até o dia que você ou vai descansar, aguardando a volta de Jesus, ou então vai presenciar a vinda dele descendo dos altos céus. Fique com Deus, fique na paz, faça o bem, seja o bem e não deixe que o mundo te contamine. Fique com Deus, forte abraço, até amanhã.